E aí, vou fazer um adendo aqui, falando dessa aulinha, falando um pouco sobre onisciência, aprendizado e autonomia. Deixa eu ver se eu só estou gravando, tô sim. Vou usar essa bendita dessa frase que eu meio que adaptei aqui do livro, que é: racionalidade maximiza o desempenho esperado, onisciência maximiza o desempenho real. Como assim? Vou dar um exemplo bem legal. Vamos colocar que estamos jogando um jogo de estratégia. Aí eu tenho lá minhas tropas, vou fazer esse quadradinho aqui que são as minhas tropas, e tem as tropas inimigas. Ok, as tropas inimigas. É o seguinte, eu quero fazer um ataque com ele, eu quero atacar a base dele. Fazer um ataque. Quero atacá-lo. Eu tenho mais ou menos a ideia que ele está em número menor. Ele tem um pouco menos do que eu. Pelo menos foi o que eu vi. Veja que meus sensores são a minha visão perante a tela. Tive uma outra batalhazinha. Venci praticamente todas as unidades dele. E eu sei que eu estou em maioria. Eu posso atacar a bendita da base tranquilamente. Eu divido minha tropa em duas. Eu meto a cavalaria aqui na frente, ok? E para poder, joga a cavalaria para poder distraí-lo, e eu faço o que? Aqui à volta eu jogo minha infantaria. Eu quero dar a volta para poder, enquanto a cavalaria ataca, a infantaria dá a volta. É lógico, isso é uma estratégia meio burra, é bem mais fácil fazer isso com a infantaria, mas infantaria na frente, cavalaria dá a volta, mas isso foge do conceito da brincadeira. Só que eu não imaginava que, ao fazer isso, mesmo pela batalha anterior, a maioria das tropas dele estariam escondidas aqui atrás. Vou fazer com a mesma cor só para ficar mais bonitinho. Estariam escondidas, que são as tropas escondidas dele. Tropas escondidas, é TET, pronto. Tropas escondidas. Na hora que eu ataquei com a cavalaria e quis dar a volta com a infantaria, as tropas escondidas dele explodiram minha infantaria, e graças a isso minha cavalaria não fez o mesmo efeito, minha cavalaria morreu, ele deu a volta e me arrebentou a base. Vejam que eu usei de minha racionalidade, a partir dos meus sensores atuadores e conhecimentos anteriores a isso, eu usei de minha racionalidade pressupondo que ele não tinha mais tropa. Só que ele tinha tropa escondida, deu a volta, me cacetou, me arrebentou. Isso é ser considerado uma ação burra? Bem, não dá pra você considerar uma ação burra, por quê? Porque eu não sabia da existência dessas tropas aqui. Eu não fazia a menor ideia delas. Eu usei de minha racionalidade e consegui. Só que se eu fosse onisciente, como assim onisciente? Vamos dizer que a tela não tinha aquele Fog of War, que é aquela nuvenzinha que fica em volta do mapa, que você não consegue ver longe do raio de visão das suas tropas, e eu soubesse que tivesse esses cornos aqui. Aí se eu fosse e realmente enviasse minhas tropas sabendo que o resultado real daquilo seria eu ser aniquilado, aí sim eu estaria sendo, vamos considerar assim, burro. Essa é a diferença entre racionalidade e onisciência. Racionalidade, você maximiza o desempenho esperado. Se eu fizesse essa estratégia, eu conseguiria vencer o resto das tropas dele. E onisciência maximiza o desempenho real. Eu sei que existem essas duas tropas, então eu vou fazer uma outra abordagem, vou fazer uma outra estratégia, vou esperar, vou atacar tudo junto. Tanto faz. E o que é uma autonomia? Autonomia é você ou o agente, em cima de alguns conhecimentos prévios, conseguir realizar outros conhecimentos após isso. Como assim? Eu não estou entendendo porcaria alguma que você está falando. Vamos colocar um piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Vamos considerar que o conhecimento primário dele foi o quê? Ligar um carro. Ligar carro. Ok? Ele
partir do momento que eu cheguei lá, tirei minha carta, liguei o carro, já é um conhecimento prévio. Logo depois disso, eu consegui criar outros conhecimentos, como por exemplo, fazer uma curva rápida, fazer um cavalo de pau, sei lá, algo que seja relacionado à Fórmula 1, que uma pessoa, vamos dizer assim, comum, é muito mais difícil conseguir dirigir um carro de Fórmula 1 em alta velocidade, sem ter um determinado treino para isso. Então, mesmo você tendo já um determinado treino, para você ser um piloto de Fórmula 1, você precisa ter conhecimentos anteriores a isso. Um outro exemplo também, um campeão, vamos dizer assim, de Street Fighter. Opa, escrevi errado. Street Fighter. Um campeão de Street Fighter, ele vai saber o mínimo, dar um Hadouken ou algo do tipo, e mais pra frente, graças ao conhecimento prévio que ele tinha dos movimentos básicos do jogo, dos botões, dos controles e tudo isso, ele vai conseguir criar combos, vai conseguir, vamos dizer assim, ser campeão do lugar ao qual ele está. Mas você tem anteriormente o conhecimento prévio, algo que já estava lá, e graças à continuidade do trabalho que você tem, você consegue melhorar esse conhecimento ou adquirir algum conhecimento novo. Isso é autonomia. E o que tem a ver com inteligência artificial? Você pode dar essa autonomia ao seu agente, como aquele bendito daquele exemplo do aspirador de pó. O aspirador de pó, logo no começo, ele pode trabalhar de uma maneira meio aleatória. Eu limpo tanto aqui, quando termina eu vou para outra sala, limpo outra sala, quando termina volto para outra. Mas se você conseguir programar ele, você vai poder fazer o quê? Você vai poder saber qual que é a quantidade de tempo, qual dessas duas salas é a que mais suja, quais delas anda mais pessoas. Se você conseguir programar isso em cima do seu limpador, o seu aspirador de pó, seu robozinho aspirador de pó, ele vai ter autonomia de trabalhar sem que você o ordene a ficar indo para a sala mais suja, para a sala mais limpa, porque ele já vai saber qual que é o padrão, vamos considerar dessa forma, entre essas salas. Beleza? Esse é um exemplo de onisciência, aprendizado e autonomia. Lógico que dá para você usar isso de uma forma mais filosófica, mas não vou abordar isso nessa aula. Beleza? Até mais!